Meu nome é Fátima Pereira, para quem não me conhece, eu já estive aqui numa outra ocasião falando sobre filhos. Só que o vídeo não ficou um vídeo muito bom, porque eu não tinha um microfone, o microfone não funcionava muito bem, e o vídeo ficou ruim, né? Não deu muito para as pessoas escutarem. Então eu resolvi voltar aqui e falar novamente sobre esse nosso tema tão querido que são os nossos filhos, né? Eu vou falar basicamente das minhas experiências como mãe, das coisas que eu aprendi, né? Eu tenho 3 filhos, porque eu acho que a experiência de cada um sempre acrescenta muito na vida de outras pessoas. Nem tudo a gente tem que aprender pela dor, né? Muita coisa a gente pode aprender pela experiência dos outros, observando outras vidas, ouvindo outros depoimentos. Então, principalmente eu gosto de falar para as pessoas da terceira idade, que são as pessoas que estão na mesma faixa etária que eu. Eu tenho 62, mas de 62 para lá, de 60 para lá, eu já considero que somos todos, né, da terceira idade. E o que acontece com nossos filhos? Os filhos, Deus nos dá, eles passam pelo nosso corpo, né? Nós contribuímos com parte da nossa matéria orgânica, física, para que venha um novo ser ao mundo. E muitas vezes a gente cria muitas expectativas de que este ser seja igualzinho a nós, tenha as mesmas crenças que nós, tem a mesma moral que a gente, tem os mesmos tipos de sentimentos que a gente, né? E a gente acredita fielmente que o filho é uma réplica de nós. Toda mãe vê assim. Você sabe que é uma outra pessoa, mas você tem aquela esperança. Se é uma pessoa que tem uma moral muito grande, eu vou achar meu filho também vai ter uma moral muito grande. É como se a moral passasse, né, pelo DNA de um para o outro e tal. Muita coisa passa pelo DNA, mas nem tudo. Mas, se referindo à minha história, quando eu era jovem, eu não queria ter filhos, eu não tinha o objetivo de ter filhos. Eu queria estudar, eu queria viajar, eu queria trabalhar, queria aprender muita coisa, ser importante. É aqueles sonhos da juventude que a gente tem. E filhos não estavam nos meus planos. Casamento, filhos não estavam nos meus planos. Mas o que acontece? A sociedade e a vida, né, de uma certa maneira, ela vai manipulando você. Né? Então, chega numa certa idade, a tia já começa a perguntar: ué, não tem namorado, não casou, não tem filhos, não sei o quê. E você vai meio que se sentindo uma ameba ali no meio do resto do pessoal. Cara, eu tenho algum defeito, alguma coisa está errada comigo. E nessa história eu acabei me casando e acabei tendo vários filhos. Eu lembro que a primeira vez que eu engravidei, a minha sogra me falava muito: ah, você tem que engravidar, porque por isso que o seu marido não vem cedo para casa, porque você não quer dar um filho a ele, e pipipi, aquelas histórias, né? Aí eu caí naquele conto do vigário e engravidei. Só que quando eu engravidei, é, emocionalmente aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mexida. Quando a criança começou a mexer dentro de mim, eu pensava: meu Deus do céu, tem uma criança aqui, tem uma pessoa aqui dentro de mim. E eu lembro que foi muito difícil. A gravidez toda foi muito difícil. Eu fiz terapia na época e tal. E com 8 meses eu levei um tombo no meio da rua, né? Eu vim estabanada do trabalho, levei um tombo e o bebê nasceu. Esse bebê está com 32 anos. 32 anos. E o que acontece? Aí, depois que eu tive esse bebê, né? Comecei a ser mãe, eu não tinha vocação nenhuma para ser mãe, gente. Eu, como mãe, eu acho que eu seria um fracasso. E também tinha aquela coisa, né? A sogra falava: não, pode ter os filhos, todo mundo vai ajudar, não sei o que, aquela história, né? E lá fui eu, né? Achando que todo mundo ia realmente ajudar e tal. E de repente eu me vi lá com o filho nos braços, sem saber o que fazer com aquela pessoinha, né? Muito complicado mesmo. E conforme ele foi crescendo, né? Claro que eu amava, adorava meu filho. Meu filho é a primeira coisa da vida para mim. Até hoje, né? Os meus filhos são as primeiras coisas da vida para mim. E
o meu filho, eu comecei a olhar para ele e me lembrar que eu tenho irmãos. Eu tenho 2 irmãos e nós somos muito agarrados, nós nos ajudamos muito, né? Quando um está precisando de alguma coisa, o outro corre, não sei o quê. Eu falei, caramba, meu filho está sozinho no mundo, eu tenho que arrumar irmãos para ele. Olha aí a armadilha de novo. Tenho que arrumar irmãos para ele, eu tenho que arrumar irmãos, não posso deixar ele no mundo sozinho. Engravidei e peguei gêmeos. Muito bom, né? Aí quando eu vi, eu tava com 3 filhos. E a minha mãe, tadinha, né? Ela me ajudava muito, então ela ficava com eles para eu trabalhar, aquela coisa toda. E eles foram crescendo, né? E se desenvolvendo, cada um da sua forma. E o que que acontece? Eu me separei e fiquei com os filhos e passei a ser o homem da casa. Eu trabalhava o dia inteiro, só chegava em casa para dormir, mal via meus filhos. A minha mãe que tomava conta deles, a minha mãe mandava neles e em mim. Eles não me viam como mãe, me viam como uma irmã, né? Mais um participante ali daquela família. E assim o tempo foi passando até que eu parei de trabalhar. Eu me casei de novo, tal. Aí chegou uma época que eu perdi o emprego, parei de trabalhar. Aí eu tive que ficar dentro de casa e conduzir os meus filhos. Aí é que a coisa ficou difícil. Aquelas pessoinhas, né, já tudo grandinho, que cheio de opinião, e eu não tinha muito poder, né, sobre eles, porque eu sempre fui só mais uma irmãzinha, e ficou muito complicado. Ficou muito complicado. Meu mais velho foi morar com o pai, eu fiquei só com os gêmeos. Aí, depois de algum tempo, os gêmeos fizeram 15 anos, eu fiz uma festa lindíssima, eu me lembro muito dessa festa, porque, como eles são gêmeos, ficou muito bonito, ficou muito significativo aquilo, né? Eu fiz aquela festa linda para eles e tal. E aí, quando passou uns 2 meses da festa, a minha filha disse: Vou morar com meu pai. Eu falei: Caraca, e agora? Como é que vai ser? Porque eu não conseguia me ver sem eles. Eu nunca tinha ficado 1 minuto sem eles. Só assim, Natal, vai passar o Natal com o pai, ou qualquer coisa assim. Mas mesmo assim, quando eles iam passar algum dia, alguma coisa com o pai, eu chorava o dia inteiro. Minha vida não tinha propósito, não tinha motivo, eu vivia para eles só. E eles foram, né? Eles não eram tão apegados assim a mim como eu era apegada a eles, embora não tivesse em casa o dia inteiro com eles, né? Então ficou muito complicado, porque os gêmeos eram muito agarrados e quando ela foi, o gêmeo também foi. Ele falou: Não vivo sem a minha irmã. Eu tô rindo, mas eu chorei muito. Mas olha, minha casa é imensa, imensa, cada um tinha seu quarto. E da noite para o dia, meus filhos se foram. Eu fiquei sozinha. Gente, eu caí numa depressão tão grande, mas tão grande, que nem comer eu queria mais. Eu acho que se eu pudesse, eu parava de respirar. Eu lembro que os quartos são no segundo andar, né? Eu subia as escadas, eu não olhava para lá. Eu nunca mais limpei aquela parte da casa, eu nunca mais fui na parte da casa que eram os quartos deles. Foi um sofrimento, assim, que eu acho que dá para descrever, porque quem é mãe sabe, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muita mãe aí está sofrendo porque o filho escolhe morar com o pai, ou está sofrendo porque os filhos viajaram, foram para outro estado, porque os filhos casaram, e a gente fica com uma dor e com um buraco que não tem como cobrir. Por isso que eu estou querendo dar esse depoimento, para mostrar que tem coisas para você colocar nesse espaço, que esse espaço é importante até para você se descobrir de novo como pessoa, né? No meu caso, eu fiquei muito depressiva e tal, doente, comecei a tomar remédio, fazer um monte de tratamento, mas no final das contas eu falei assim, ou eu vou morrer mesmo ali, não levantar mais, não querer mais viver, ou eu vou levantar e vou fazer alguma coisa da minha vida, vou tentar viver, cara. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer hidroginástica, ginástica na praça, artesanato. E
procurar 1000 coisas que pudessem me trazer prazer, jardinagem, mexer com jardim, com plantas e tudo. E, gente, tudo bem que os remédios, todas essas coisas que eu fiz, terapia, tudo isso ajudou muito, mas olha, conviver com outras pessoas, criar um novo universo para você é super importante. Nunca se isole, nunca se isole. Ó, essas pessoas, essas velhinhas que eu encontrei lá na hidroginástica, na ginástica na praça, cada uma com uma história maravilhosa de vida para acrescentar, cada uma com problemas maiores ainda do que os meus, sofrimentos muito, muito, muito maiores que os meus. Aí eu me via naquelas pessoas e todo mundo ali querendo sobreviver, querendo ser feliz, querendo achar ainda algum espaço para si. E a gente encontra, a gente encontra. Eu saí daquele buraco. Eu coloquei um monte de coisas na minha vida que eu não tinha. Eu passei a fazer artesanato, aí passei a vender artesanato numa feirinha que uma das amigas indicou, aí fiz um monte de amizade. Minha vida se modificou totalmente, totalmente. Eu voltei a ter alguma atividade, alguma coisa, e hoje em dia eu falo para o meu marido, ele morre de rir, eu falo assim, quando eles vêm muito para cá passar fim de semana, ficar muito tempo aqui, eu já fico, pelo amor de Deus, vai para casa do seu pai. Já não aguento mais o tumulto, aquelas coisas todas que eles traziam, né? Traziam amigos, traziam muita coisa. Então, eu só quero dar uma esperança para essas pessoas que estão sentindo dor, para essas mães que estão sentindo dor. Eles chamam de síndrome do ninho vazio, né? Você pode ocupar a sua vida com muita coisa. Você sempre existiu, você existia antes de ser mãe. Você existia, você tinha sonhos, você fazia 1000 coisas. Então, a sua vida continua. Hoje em dia, o meu filho, que é o gêmeo, né? O gêmeo, não aguentou ficar lá, não gostou da vida lá, né? No Rio, com o pai e tal, e voltou para casa. Embora ele seja super agarrado com a irmã, ele voltou para casa e falou: Mãe, não aguento viver lá, eu gosto de viver aqui com você. Hoje ele está comigo, tá comigo até hoje. É o único que está comigo. Eu amo demais os meus filhos, todos 3. Sou capaz de fazer qualquer coisa por eles. Mas hoje em dia eu consigo me separar deles. Antes não, era um cordão umbilical o tempo todo ligado. Se o pai levasse para passar um final de semana, eu passava aquele final de semana chorando. Isso não tem nexo. Entende? Eu não preenchia indo a um cinema, eu não preenchia indo a um teatro, né, visitar uma amiga, fazer um passeio em uma praia, não. Era dor. Entende? Então, é muito perigoso essa ligação que a gente faz demais com os filhos, né? Excessiva. Outra coisa que eu acho importante também falar, como eu comecei a falar no começo, é que você não é aquela pessoa. Entende? A gente tem essa mania de achar que a gente não é, que a gente é aquela pessoa. Então, uma mãe tem um filho que não tem uma boa índole, um filho que rouba, um filho que vai usar drogas, um filho que é até um bandido, mata, faz alguma coisa com alguém. Essa mãe, ela se mortifica porque ela acha que a culpa é dela. Entende? Meu filho não poderia ser assim, meu filho não pode ser assim, né? Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa boa, mas o seu filho não é você. Ele não é você. Então, você tem que ter essa consciência de separar as duas coisas e ver que você fez tudo o que você podia para o seu filho ser a melhor pessoa do mundo. Mas ele tem as características dele, ele tem a índole dele que já vem com ele, que já nasce com ele. Quando a gente consegue perceber isso, muito do nosso sofrimento também passa. A gente se conforma com isso, porque a gente vê que a culpa não é nossa. Mãe tem uma mania enorme de se culpar por tudo. Então, o recado que eu quero deixar para vocês aqui hoje é esse. Olha, ser mãe é uma tarefa dificílima. A gente aprende todos os dias com eles. E eu posso te dar a certeza de que quando eles forem mães ou pais, eles vão conseguir nos entender, né? E até lá a gente vai levando a nossa vida e aprendendo também.
Um grande abraço para todas vocês, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo e até a próxima vez.